E eu queria falar sobre expandir com saúde divina. Porque todo mundo quer crescer. Você não quer crescer? E Deus também quer que você cresça. Quer ou não quer? Quem mais quer que você cresça é Deus. Porque se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então todos nós precisamos crescer para assumir a herança que nos foi dada. Mas Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Por isso nós precisamos crescer para assumir o que é nosso. Por exemplo, meu irmão, não são os bruxos, não são os políticos, não são as idolatrias que impedem o crescimento da igreja. O que impede o crescimento da igreja é a nossa própria imaturidade de lidar com essas situações. Deus não dá herança para criança. Nós precisamos ser puros como uma criança, mas não infantil. E se você perceber, existe um movimento, né, no mundo para infantilizar as pessoas. Por quê? Porque crianças são vítimas de Faraó. Faraó mandou matar as crianças, os bebês, não foi os adultos. Faraó mandou matar os bebês. Então as pessoas às vezes não crescem, estão 30 anos na igreja e ainda matam no peito e dizem: eu estou 30 anos na igreja. E às vezes o tempo de igreja só denuncia a incapacidade de crescer. Nós precisamos crescer, irmão. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no avanço. Nós devemos, pelo menos essa ambição nós precisamos ter, de crescer, de dar para Deus uma resposta, de dar para Deus uma resposta. Então, eu e você precisamos crescer, mas nesse crescimento ele não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ser um crescimento sadio a partir de uma vontade divina, de uma vontade de Deus. Porque o maior fracasso que pode acontecer na vida de um homem é ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Como ele vai tendo sucesso, ele acha que Deus está aprovando, mas nem sempre aquele sucesso é divino. Tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 66, verso 18, que diz assim: se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então não é só o que eu faço, é porque eu faço, porque eu contemplo. O que eu estou contemplando enquanto eu estou fazendo? Quais são as minhas intenções de fazer? Se no meu coração eu contemplar o pecado, ou contemplar a vaidade, ou não confessar o meu pecado, se no meu coração for assim, Deus não vai me ouvir. Mas o versículo seguinte diz: mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Quando você trabalha numa geração para restaurar, você precisa entender que o crescimento ele tem que ser também qualitativo. Eu não posso crescer de qualquer jeito. Não é só ter uma igreja cheia de gente vazia, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que não sabe discernir um acontecimento, né, divino, de um acontecimento carnal, de um acontecimento material, que não sabe discernir o caminho que deve seguir. E tem uma coisa: quando você trabalha para restaurar, você vai se tornar como um dreno. Sabe quando você vai fazer a cirurgia, que o médico põe um dreninho para limpar, tirar aquela sujeira de dentro? Irmão, todo mundo que trabalha na restauração, que se importa com o próximo, que se importa com a direção da igreja, essa pessoa, irmão, certamente ela vai trabalhar como um dreno. E nessa casa aqui a gente já foi dreno de muitas coisas. Teve uma época que a gente era dreno para os adolescentes, para os jovens, para os pastores. E hoje eu estou vendo que nós estamos nos tornando dreno para homens de negócios também, porque são áreas que precisam ser remidas. Do que adianta crescer sem saúde, irmãos? Crescer sem saúde. Então você vai perceber que homens como José, como Daniel, foram um dreno no Egito, foram um dreno na Babilônia. Foram homens que trabalharam na limpeza, na restauração. E o povo de Deus, né, como eu disse aqui, tudo isso que nós apresentamos aqui, os retiros, as plataformas de ensino,
o próprio engaje, são ferramentas, irmãos, para acrescentar naquilo que Deus te deu. Porque o povo de Deus ele tem sido o quê? Consumidores de performance, de talentos, de estratégias. E muitos, nesse consumo, têm perdido a missão de vista. Tudo que é oferecido, irmão, é para ajudar na missão, não é para tirar você da missão. Não é para que você tire os seus olhos da missão. E às vezes, coisas que deu errado hoje, você não está percebendo, mas são coisas que podem dar certo amanhã. Talvez não é o momento de a gente ter aquilo, mas quando chega o momento, irmãos, o povo ficou 430 anos no Egito, mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia, num dia, o Senhor tirou a todos. Então, de repente de Deus leva tempo para acontecer, mas quando chega o de repente de Deus, chega o de repente de Deus, e eu e você precisamos estar preparados para isso. Precisamos estar preparados. Eu não estou me referindo à jornada, eu estou me referindo à substituição. Pessoas vão substituindo a presença de Deus por algo momentâneo, que tem valor agora, mas não vai ter valor depois. Nós, na nossa conferência agora, na convenção dos filhos, nós sentamos, eu fiz uma reunião antes com as pessoas que iam ministrar, falando do nosso caminho, que o Senhor estava falando conosco, e o pastor Djalma estava com a gente, e ele era a única pessoa que estava nessa reunião que não é do Mevan diretamente, embora ele diga que o Mevan é minha casa, mas a igreja dele, ela leva outro nome, mas nosso coração é um coração para fazer a mesma coisa. Eu não preciso estar na mesma casa para ter a mesma causa. Se eu tenho a mesma causa, mesmo não estando na mesma casa, eu posso fluir com os meus irmãos. E o Djalma falou uma coisa interessante. Ele diz que muitas coisas boas começaram bem, elas saíram de um rio, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e elas começaram nesse rio, e daí os rios, eles vão soltando os afluentes. E qual é o objetivo de um afluente dos pequenos rios que estão ligados no grande rio? É nutrir aquelas regiões, é nutrir. Mas se esse rio começar a sair do leito, vai virar pântano. Aí o pântano, irmão, não serve, porque a água já não é mais corrente. Então, quantas coisas boas você conhece que começaram bem, mas hoje já não tem a mesma autoridade, já não tem a mesma forma, já não tem a mesma vida dos primórdios. Por quê, pastor Luiz? Porque a gente vai saindo do curso, sabe? Às vezes na gana de crescer, vai saindo do propósito, vai saindo. Deus deu uma força sobrenatural para Sansão, ninguém nunca conseguia cegá-lo, né? Prendê-lo. Mesmo quando ele se deixava ser preso, ele arrebentava tudo. Mas até que uma mulher prendeu o seu coração. E quando ela prendeu o seu coração, ele ficou cego. Então cuidado com aquilo que pode estar prendendo o seu coração. Não necessariamente pode ser algo ligado à imoralidade. Às vezes pode ser algo ligado a dinheiro. Às vezes pode ser algo ligado à fama. Mas todos eles é ligado ao orgulho. Então aquilo que prende o seu coração vai te tirar do curso. Às vezes nós atacamos e falamos coisas que nós nem temos convicções se isso é verdade ou não. Fábio falou uma vez aqui que nós temos que averiguar, e temos mesmo. Se o próprio Deus desceu na terra para averiguar o pecado de Sodoma e Gomorra, nós descemos para ver o que estava acontecendo. Eles falaram para Abraão. Por que a gente vê uma coisa e já sai falando dela sem ter convicção que aquilo é uma verdade? Sem ter convicção se aquilo realmente aconteceu. Se o próprio Deus desceu para fazer isso. Então, irmãos, a nossa alegria, ou melhor, a nossa tristeza, ela não pode estar firmada na alegria do outro. Ou seja, tem pessoas que estão tão alegres e eu vou ficando triste porque está dando certo com elas e não comigo. Então o pior estágio de um homem é quando a sua tristeza tem origem na alegria do outro. Isso também não é crescimento com saúde. Sabe quem é que compete, irmão? Quem compete é quem está embaixo. Quem está em cima não compete, concorre.
E concorrer é correr junto, não é competir para ver quem é o melhor. Quem está em cima não compete, concorre. E concorrer é correr junto. Então, esse não é o nosso problema. Eu espero que não seja. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Glória a Jesus. Segundo Reis, capítulo 6, e o versículo de número 1 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Então ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, eles cortavam madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Então, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar aonde caiu. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Mensagem que você já conhece, o texto está aqui claro para nós. O machado caiu. Você conhece alguém que está trabalhando só com o cabo na mão, que o machado já caiu? Não, só pensa, não fala. O objetivo dessa manhã, querido, é trazer saúde divina para nós, para o nosso crescimento, para aquilo que o Senhor tem para nós. Não cresça além da sua medida. Deus tem uma medida para você. Não saia da medida, irmãos. Fique na medida. Não acelere o passo. Não acelere o propósito. Tem uma jornada a ser feita. E esse texto, ele me ensina a identificar aqui uma série de fatores para eu continuar saudável, crescendo. E você vai perceber que quem percebeu que o lugar era pequeno não foi os pais, foi os filhos. Os filhos dos profetas, eles perceberam que o lugar era pequeno, e eles falaram para os pais. Perguntaram: olha, eles falaram para Eliseu: o lugar que nós estamos é estreito demais, vamos crescer, vamos expandir. Quem percebeu que o lugar era pequeno, que a casa precisava aumentar, foi os filhos. Irmão, aquela palavra que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, não é trabalhar junto, amém? Não é colocar todo mundo debaixo do braço e dizer: eu sou pai de vocês. Não, até porque o objetivo de uma paternidade não é gerar filhos, é gerar os próximos pais, para que eles cresçam também e comecem a gerar, amém? Nós não vamos castrar ninguém. O objetivo de um pastor que está formando líderes não é castrar ninguém. Não, nesse rebanho aqui só quem reproduz sou eu. Não, irmãos. O nosso objetivo é preparar pessoas para reproduzir. Vamos expandir? Sim. Vamos crescer? Vamos. Estamos aqui mostrando um monte de estratégias que podem ser usadas para o crescimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos assumir a herança? Vamos assumir a herança. Mas eu e você precisamos crescer com saúde, porque senão se a gente não crescer com saúde, a gente vai ter que voltar para refazer. Então eles perceberam: o lugar é pequeno. Está pequeno, vamos crescer? Esse é um bom diagnóstico.
Não é ruim não você querer crescer. Pastor, eu quero ser grande. Tem algum problema com isso, Mateus? Claro que não, mas só Jesus deixou um caminho para ser grande. Ele diz: quer ser alguém o maior? Seja como o menor, não é como o maior. Então Deus não impede ninguém de crescer, até a ideia de crescimento é dele. A ideia de expansão é o Senhor indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Cultivar o jardim é para que ele cresça, para que ele floresça, para que ele prospere. Não, você não entra num projeto e diz: ah, eu quero que dê tudo errado porque essa é a vontade do meu coração. Não, você quer que dê certo. Crescer é a ideia de Deus. E você não precisa olhar para o seu filho e dizer: você tem que crescer, você tem que crescer. Não, você tem que alimentar bem. Você tem que alimentar bem, dar boas horas de sono. Você tem que nutrir. Tudo que é nutrido cresce, irmãos. Amém? E se não crescer, você leva no médico para saber por que não desenvolve. E se crescer demais, você leva também no médico por que está crescendo demais. Por que um braço é maior que o outro? Por que uma perna é maior que a outra? Tem um padrão divino para o crescimento. Quer ser alguém maior? Seja como menor. Eu não posso estar enxertando a igreja de coisas que fazem ela crescer, mas eu não cresço como líder. E aí a igreja crescendo e eu não crescendo, só vai aumentar a minha demanda de serviço. E você acha que o diabo quer tirar você do ministério? Não, ele quer te cansar. Você acha que o diabo trabalha para você fazer a vontade dele? Não, ele trabalha para você fazer a sua vontade. E aí você vai crescendo, 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 fica uma demanda terrível de trabalho que você não consegue dar conta. E aí você cansa, cansou já era. Porque homens cansados negociam valores. Descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. E aí o Senhor me convida e diz: você está cansado, sobrecarregado? Sabe por quê? Que você não está aprendendo de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí você vai alcançar descanso para a sua alma. Mas eu não, eu vou chapando, porque eu olho a igreja tal, ela está crescendo, eu vou fazer como ela está fazendo. Eu olho para o João, ele está crescendo. João, daqui, eu vou fazer também. Não, irmãos, essa é a maior beleza do corpo de Cristo, essa multiforme, essa expansão de Deus, que dá ele dá uma coisa para um, dá uma coisa para o outro, e que Deus espera que a gente se junte para um ajudar o outro a fazer. Porque se eu tenho alguma coisa que o outro não tem, é minha responsabilidade pôr na mesa. Agora, se o outro tem alguma coisa que eu não tenho, por quê? Para mim esse é o prazer do saber, é poder servir a mesa, é poder ajudar, é poder fazer. Vamos crescer? Vamos crescer. Mas quem tem que crescer primeiro sou eu. Eu preciso crescer primeiro. Eu preciso crescer primeiro. Moisés não é assim que se dirige um povo, matando ele. Você vai ter que crescer primeiro, amadurecer primeiro. Aí então depois eu coloco pessoas diante de você. Irmãos, nós vamos crescer. É impossível não dar certo se você está vivendo a coisa certa em Deus. É impossível. Aí você olha, está cheio de gente, as cadeiras tudo lotadas, gente na rua indo embora que não consegue entrar. Não, mas gente, é isso aí, é multidão. Irmãos, os planos de Deus nunca foi com a multidão, sempre foi com os discípulos. Por isso que quando ele ressuscita, ele não volta para a multidão, ele volta para os discípulos. Os planos de Deus são com os discípulos. Então não adianta a gente fazer a igreja crescer, porque, como assim? Eu tenho que fazê-la crescer? Não. Porque se você é que faz a igreja crescer, você tem que alimentá-la. E se você fizer ela crescer com um presente, todo dia você vai ter que dar um presente para alguém. Se você faz crescer com um dom, todo dia você tem que fluir nos dons. E tem dia que você não vai fluir nos dons. Por quê? Porque Deus não é assim. Teve lugar que Jesus curou, teve lugar que Jesus não curou, teve lugar que Jesus não fez milagres, porque o povo não acompanhava. Ok, estava tudo certo, vamos para frente. Se você faz uma igreja crescer com promessas, toda semana você vai ter que fazer uma promessa nova.
Se você faz a igreja crescer com um evento, todo mês você tem que fazer um evento. E aquele evento daqui a pouco vira só um vento. E aí o vento quando passa arranca o quê? O que é que o vento quando passa arranca? Arranca o joio. Então é bom. Não, o joio tem que crescer junto. Porque é o joio que mostra se eu sou trigo ou não. Pegou? Eu quero um ambiente de milagre, de cura. Eu quero uma proteção ambiental. Deus diz: não, deixa o joio aí. O joio é que está desenvolvendo você. Quem vai tirar o joio é o ceifeiro, não é você. Vamos crescer ou não vamos? Vamos seguir o caminho deles aqui. O lugar que nós estamos é pequeno demais. Vamos até o Jordão. Diga comigo, Jordão. Irmão, a palavra Jordão significa aquele que desce. Você quer crescer, você tem que ir para onde? Para aquele que desce. Jordão tem 426 metros abaixo do nível do mar. Por isso ele tem esse nome, descendo, aquele que desce. E Jordão, o rio Jordão, ele tem assim, uma significância tão grande na história de Israel. Você vai ver, por exemplo, que foi ali no Jordão que Jesus foi batizado. Ali que ele ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado. Foi ali no Jordão que Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. Foi ali no Jordão que João Batista começou a batizar. Foi ali no Jordão que Elias foi arrebatado. Foi ali no Jordão que os sacerdotes pisavam e o Jordão abriu. Então Jordão é muito significativo na história de Israel. Ele corta Israel no meio. Aquele que desce. Vamos crescer? Vamos para onde? Descer. Antes da terra prometida tinha o quê? O Jordão. Antes de entrar no lugar que era deles tinha o quê? Jordão. Estou chegando lá naquilo que Deus tem para mim, no meu propósito. Você vai ter que passar o Jordão. E passar o Jordão não é a mesma coisa que passar o Mar Vermelho. Por quê? O Mar Vermelho, Moisés levantou o cajado, tocou na água e ele abriu. O cajado fala de ministério. O Jordão eles não tocaram com nada. A ideia para Josué foi: você diz para os sacerdotes pisar no Jordão. Então o Jordão você não abre com o seu ministério, você abre com a sua vida. Antes da terra prometida, seu ministério pode ser próspero, pode ser lindo, pode ser rico, pode ser maravilhoso. Mas para entrar nesse lugar é a sua vida. Você pisa ali. Você pisa ali. Irmãos, nós precisamos descer. Eu e você precisamos estar nesse lugar. Se eu quero crescer como ministério, eu não posso sair fazendo o que eu quero. Eu não posso sair fazendo tudo que me dá na telha. Eu preciso preparar, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Evangelho é uma vida sacrificial, querido. Evangelho é uma vida sacrificial. Você está bem, daqui a pouco parece que Deus fura o balãozinho da gente. É ou não é? Aí você põe a mão nos outros, eles são curados, e você às vezes está com dor de cabeça. É assim ou não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Você faz tudo certo e às vezes dá errado. E tem o cara lá está fazendo tudo errado e dá tudo certo. Você não fica em confusão às vezes? Não dá a impressão que Deus ama ele, não é você? Aleluia. Sabe o que é isso? É a nossa busca desenfreada por sucesso. É a nossa busca desenfreada por sucesso. Tem que dar certo, eu vou fazer até dar certo. Não é você que faz dar certo, irmãos. O que te protege é a obediência. Obedeça. Talvez você vai ter que recuar 4 passos para avançar 2. Talvez você vai ter que recuar 1 para avançar 4. Então a minha oração é que a gente ache esse lugar de humilhação, que a gente não precisa ser humilhado por ninguém, a gente mesmo busca esse lugar de humilhação. Senhor, eu quero entrar nesse ambiente, eu quero entrar, não me deixa crescer além da minha medida,
não me deixa crescer além do meu suporte, da minha capacidade de suportar aquilo que o Senhor tem. Quando eu era menino, pensava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Eu tenho que errar erro novo, irmão, não erro velho. A pessoa fica errando o erro velho a vida inteira. Não, você errar um erro novo ainda vai lá, mas agora erro velho, meu irmão, não, querido. Louvado seja Deus, nós vamos crescer. Cutuca alguém que está do seu lado, chuta ele e diz: nós vamos crescer. Nós vamos crescer, mas vamos crescer do jeito de Deus. Não é subindo, é descendo. Não é subindo, é descendo. Não é subindo, é descendo. Fala para ele, é descendo. É descendo. Ninguém consegue ofender um coração humilde. Ninguém consegue matar quem já morreu. Amém? E se tem pessoas te parando, se tem pessoas te ofendendo, te machucando, te neutralizando, é porque você deu para ela o lugar que você deveria ter dado para Cristo. Cristo é prioridade na sua vida. Aleluia! Cristo é prioridade na sua vida. Ele é o seu alvo. E quando você aponta para Cristo, você mira em Cristo, não pense que você vai agradar a todos. Não pense que você vai ser querido de todos. Não pense isso. Não pense isso. Quando Deus abre seus olhos, irmãos, quem não enxerga vai te criticar. Quem não enxerga vai te criticar. E Deus está abrindo os olhos de muita gente. Glória, se preparem. Eu deixo para você meditar João capítulo 9. Se prepare. João capítulo 9, Jesus está passando. Tem um cego de nascença. Aí os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus diz: não, gente, não foca no pecado. Ninguém pecou. Isso é para a minha glória. A gente está sempre procurando o pecado para a situação que a pessoa está vivendo. Às vezes ela está vivendo o aperto de Deus. Às vezes ela está vivendo, sabe, Deus está angustiando ela, porque Deus vai expandir ela. Você vai ser sempre provado naquilo que você denuncia. Aí aquele cego está lá de nascença, Jesus chama ele aqui. Jesus gospe no chão. Ah, é olho que falta? Vamos botar 2 olhos novos aqui. Bota 2 olhos novos e diz: vai lá e se lava aí no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Para que Deus abre os seus olhos? Quem está com os olhos abertos não quer ficar acomodado, quer ser enviado, quer fazer alguma coisa. Não deita em cima da espada. Aí Jesus, ele vai lá. Jesus vai lá. Ele vai lá e se lava e volta. Quando ele volta enxergando. Tô vendo. E aí encontra os amigos dele. Os amigos dizem assim: olha, você está vendo? Você não é cego. Ele disse: eu era. Não, mas você está vendo? Não, mas eu era. Não, mentira, você não era cego. Eu era. Mentiroso. Você estava se fazendo para ganhar umas moedas. Não, cara, eu era cego. E os amigos dele: mentira, você nunca foi cego. Fala a verdade. Eu era. Não. Conheço a história. Isso é Miguel. Aí pegam ele e levam para o templo. Quando chega no templo, os sacerdotes perguntam: você era cego? Ele disse: eu era. Aí o sacerdote se rasga, diz: blasfêmia. Hoje é sábado, não pode curar cego, é dia de ficar cego. Sábado ninguém cura cego, fica todo mundo cego. Quem te curou? Foi um homem ali que passou e colocou, botou, passou barro. Mentira, você não era cego, coisa nenhuma. Disse: eu era. Ah, mentira. Você é mentiroso. Se esse homem fosse de Deus, eu não te curava no sábado. Sábado é dia de ir no café de pastores, não é dia de ser curado.
Você tem pai e tem mãe? Eu tenho pai e mãe. Chama o pai e a mãe dele. Aí veio o pai e a mãe. Ele era cego. A mãe já diz, pergunta para ele é de maior. Não quero me meter, eu já congrego em outro ministério, não congrego aqui. Então, isso é problema de vocês. E eu acredito que ele ia ficar, fala pai, que eu era cego. E os pais diziam, ele era cego de nascença. Mas como é que ele está vendo? Ele diz, gente, eu já falei para vocês. Eu era cego e agora eu estou vendo porque um homem... Aí ele não aguentou, irmão. Ele disse assim, será que ele não era o Messias que haveria de vir? Aí a religião endemônia na hora. A religião endemônia na hora e diz assim, blasfêmia! Você está querendo ensinar a gente? Nós somos sacerdotes, você é cego, era mentiroso, você não é nada. Nós é que temos as escrituras, nós sabemos. Eles tinham as escrituras, mas Jesus nasceu, eles não sabiam. Quem sabia era quem não tinha escritura. Eram os magos. Amém. Isso aí é outro dia, a gente fala. Expulsaram ele do templo. Moral da história: enquanto ele era cego, ele não teve problema com ninguém. Agora ele está vendo, ele tem problema com os amigos, com a religião e com a família. A minha pergunta é: você quer ficar cego ou quer ver? Porque se você começar a ver, você vai ter muitos problemas. Muitos problemas. O que é que você quer? Você quer ver mesmo? Você vai ser odiado pelos cegos. Você vai ser odiado por quem não vê. Minha pergunta é: você quer ver ou quer ficar cego aí com a canequinha na mão pedindo esmola à beira do caminho? Indo para a igreja pedindo esmola quando você poderia ver e servir a sua igreja, servir o ministério, servir o reino de Deus, servir a glória de Deus? Ou você quer ficar com a canequinha aí na fila da bênção? Deus quer abrir seus olhos para te enviar, para você ver coisas. Aí ele foi expulso do templo. Eu fico imaginando o cara expulso, pensando: cara, eu não fiz nada, eu só estou vendo. Aí quando ele está vendo, sozinho, quem é que chega? Quem chega? O cabeludo, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o Nazareno, o filho da irmã Maria. Ele chega como quem não quer nada e diz assim: o que aconteceu, bebê? Ele disse: eu não sei, eu era cego, aí eu comecei a ver, e agora me expulsaram, porque eu estou vendo. Te expulsaram porque você está vendo. Tu crê no Filho do Homem? Ele disse: aonde ele está para que eu creia? Ele disse: é esse que fala contigo. E Jesus disse para ele assim: eu vim para aqueles que veem, que pensam ver, se tornem cegos, e aqueles que não veem comecem a enxergar. E aí tinha uns fariseus do lado e disseram assim: ei, você está dizendo que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão viu o cordeiro. Abraão viu o cordeiro. Mas agora, sabe quem Jesus não pode curar? Quem pensa que vê. Mas aquele que assume: eu preciso ver, esse vai ser curado por Jesus. Jesus disse: se vocês fossem cegos, vocês não teriam problema, porque eu poderia curá-los. O problema é que vocês pensam que vocês estão vendo. Desce para o Jordão, querido, e vai enxergar o que Deus quer que você faça. Desce para o Jordão, irmãos, e vai buscar o que Deus quer que você faça. Use todas as estratégias que você puder. Use Paulo, como Paulo usou no Areópago, ele usou. Use todas as estratégias que você puder, mas nunca esqueça que o teu fundamento é Cristo. A tua comida é Cristo. A tua comida é Cristo. A tua comida não é a Bíblia é o teu cardápio. A tua comida é Cristo. E quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Aleluia. A Bíblia é o seu menu. Cristo é o seu alimento. Cristo ressuscitado é o seu alimento. Quem come de mim permanece em mim. Quem come de mim por mim viverá. Vai para o Jordão, irmãos. Então, primeiro, eles identificaram que precisavam crescer. Segundo, foram para o lugar certo. Foram para o Jordão. Terceiro, eles disseram: cada um traga uma viga. Querido, todo mundo, toda viga é importante. A viga de quem toca, a viga de quem prega, a viga de quem faz a oferta, a viga de quem limpa nos banheiros, a viga de quem está lá no estacionamento cuidando do seu carro. E às vezes você até é mal educado para estacionar. Não ouve o que o irmão está pedindo. A viga da irmã que serve o cafezinho, do irmão que traz um copo d'água. Toda viga é importante quando nós queremos crescer. Eu sou o cara que mais apareço aqui, irmãos, porque eu sou o mais bonito, mas eu sou o cara que mais apareço, mas tem uma equipe, tem um time funcionando. Não funcionaria. Deus não tem negócio com um homem só, irmãos. Eu não acredito no ministério de um homem só. O corpo é coletivo. Um corpo consegue viver sem um membro. Arranca um braço, vive. Arranca uma perna, vive. Arranca as duas, vive. Arranca os dois braços, vive. Mas o membro não consegue viver sem o corpo. Deus não tem negócio com gente individualista. Deus não tem negócio com líder que só ele prospera, só ele cresce, só ele aparece, só ele pode gerar no rebanho. Não, irmãos, nós somos coletivo. Deus é plural nas suas ações. Façamos nós, ele diz: Pai nosso, pão nosso. Pai é nosso, o pão é nosso e o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo deveria padecer. Não deveria para a internet bater, deveria chorar. Porque eu sou do corpo. Sabe por que batem? Porque não são do corpo. São das suas demoniações, não denominações. Quando você trabalha só pela sua tem que cuidar para falar, denominação. Quando você trabalha só para isso, você não é do corpo. A sua denominação tem que servir o reino, servir o corpo. Porque se ela não serve o corpo, ela não serve para nada. É inútil. Deus não tem negócio com individualistas. Mas foi Deus que me deu, Ele dá para você servir a mesa de todos. Deus, quando dá para um, quando Ele levantou Israel, Ele disse: Israel é o meu primogênito, mas é para servir as nações. Quando levanta um homem, Davi entendeu isso quando repartia despojos. Deus não tem negócio com gente individualista. Muitos homens e mulheres de Deus estão sofrendo no ministério porque são individualistas, só pensam no seu umbigo, só pensam na sua denominação. Eu amo o Meuvan, irmãos. Foi Deus que nos deu. Deus me deu esse nome, Missões Evangelísticas. Foi lindo, eu sonhei com isso. Mas eu não sou patrimônio do Meuvan. Eu sou do corpo. E se o Meuvan me atrapalhar, eu mesmo saio dele. Mas foi você que criou, mas eu saio. Ame a Cristo. A denominação é o seu veículo. Ok, eu sei que é gostoso demais. Eu amo a minha denominação. Eu amo os meus domésticos da fé. Eu amo o meu domicílio. Mas eu amo o corpo, irmãos. O corpo de Cristo. Aleluia. Respeite a viga de cada um, a multiforme de Deus. E não tem problema de terem formas diferentes. A massa tem que ser a mesma, a essência tem que ser a mesma, tem que ser o mesmo sabor. Nós somos diferentes, mas nós temos que ter o mesmo sabor. E para trabalhar com os diferentes, a gente precisa aprender, porque a gente tem que recuar para dar espaço para o outro.
Não, irmãos, é nós. Deus, quando cria, Ele pluraliza. Façamos nós. Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é plural. Claro que todo exército tem um general. Claro que toda denominação tem um presidente. Claro que toda denominação tem uma voz de comando. Que imagina um exército sem uma voz de comando? Mas a voz de comando, ela tem que estar disposta a morrer pelo exército. Não põe seus filhos a trabalhar para si, quando a Bíblia diz que é o pai que agrega para os filhos. Diga para quem está do seu lado: preserve a essência. Preserve a essência, irmãos. As formas podem ser diferentes, mas a massa não. A forma pode ser diferente, mas a massa não. Às vezes, quando nós íamos na casa da avó, na casa dos tios, no sítio, aquela montoeira de pão. Então tinha pão quadrado, pão comprido, pão redondo. A gente perguntava: tio, vó, por que tem pão redondo, pão quadrado? Porque a forma é diferente, mas o sabor é o mesmo. Pode comer de todos, que é o mesmo sabor. Porque a forma, ela não influenciava no sabor. Ela só tinha forma diferente, mas o sabor era o mesmo. Quem amassou aquela massa foi a mesma pessoa. Quem distribuiu nas formas foi a mesma pessoa. Aleluia. Por isso que Deus recebe a nossa adoração em espírito e em verdade. Quem adora no espírito, porque na alma nós somos diferentes, no corpo nós somos diferentes, mas no espírito nós somos iguais. Você pode colocar na sua forma a minha essência, mas você não pode mudar a essência, diz o Senhor. Você pode colocar a minha essência, diz o Senhor, na sua forma. Várias formas, mas uma só massa. Quando a Bíblia diz para mim edificar uns aos outros, nós sempre estamos edificando os outros, irmãos. Esse é o poder da comunhão. A comunhão identifica aquilo que não é do Senhor. A comunhão identifica tudo aquilo que provém do Senhor. E tudo que não é do Senhor não se sustenta nos tempos. O tempo vai passando e isso vai se perdendo. Vai se perdendo, irmão. Estratégia tem prazo de validade. Nós criamos estratégias e glória a Deus por elas, e eu gosto demais delas. Mas daqui a pouco as estratégias mudam, mas a massa e a essência não. Então eles identificaram que precisavam crescer, foram para o lugar certo e respeitaram a viga de cada um. Respeite, irmãos, aquele irmão que não tem muito para dar, mas o que ele dá é tudo o que ele tem. Às vezes você pode dar mais do que os outros, mas não pode dar melhor do que os outros. Tem gente dando tudo, irmão. Tudo do seu recurso, tudo da sua vida, tudo do seu intelecto. Ele não tem muito, mas tudo que ele tem, meu Deus. Meu Deus. Eu preguei numa cidade chamada Ribauer, em Moçambique. Ribauer significa escuro, porque ela é rodeada de montanhas. E quando eu terminei de pregar numa igreja batista, os homens sentavam no chão, as mulheres em cima de umas pedrinhas. Quando eu terminei de pregar, o pastor que morava do lado da igreja, uma igreja de barro, de palha, ele pegou assim 3 ovos e me deu de oferta. Estou marcando uma conferência para o Felipe lá agora. Lá eles dão oferta para nós. 3 ovos, Felipe. Felipe sabe, ele ia muito na África. Começou o projeto do Mevan na África, em Moçambique. Acabei de pregar lá, o cara me deu 3 ovos. Eu chamei o tradutor e disse: não. Ele disse: pastor, este é o almoço dele. Num culto de domingo de manhã, ele disse: hoje ele disse que não vai almoçar, ele vai entregar o almoço dele para o Senhor, porque ele já comeu hoje. Comeu do Evangelho. Eu peguei aqueles 3 ovos, irmãos. É porque não dava para trazer na mala, senão quebra. Porque eu fiquei: Deus, como assim? Como a gente encontra as pessoas que valorizam a palavra, valorizam o Evangelho, valorizam os nossos estudos, valorizam as nossas entregas? Como é bom você ministrar com gente que valoriza o que você tem.
Cara, ele deu o almoço dele. Nós saímos de Ribauer, fomos para Nampula. Eu fui chorando dentro do carro. Disse: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Ele disse: não, Luiz, você não precisa, você só precisa valorizar o que eu te dei. Você precisa aprender a valorizar o que eu te dei, os pequenos começos, para que quando você crescer, você nunca esqueça dos 3 ovos desse pastor da igreja batista aqui de Ribauer. Não esquece, irmãos. Então, tem que crescer, tem que crescer. Vai para o lugar certo e respeite a unção de cada um. A quarta coisa que eles fizeram, eles não foram sozinhos. Eles chamaram Eliseu e disseram: vamos com a gente. Eliseu disse: tudo bem. Quem é que foi? Quem é que desceu ao Jordão? Os filhos dos profetas. Eles levaram um profeta mais velho. Irmão, não menospreze o ministério dos anciões. Não menospreze o ministério dos irmãos mais velhos. Não menospreze as suas cãs, os seus cabelos brancos, as suas calvícies. Não menospreze. Tem gente dizendo aí na internet: Deus está soprando a cinza do altar. Não, Deus não sopra a cinza do altar. Quem falou isso para você? Deus está levantando uma nova geração. Não é uma nova geração que Deus quer levantar, é a próxima. Quando Deus tem que levantar uma nova, é porque a anterior falhou. Respeite os irmãos mais velhos. Eles já foram, mas eles são cinza, mas eles já foram a lenha que passou a noite inteira no altar queimando. Levíticos capítulo 6. Olha o que diz Levíticos capítulo 6, versículo 8 em diante. Diz o que? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. E depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar. Onde é que ele botava a cinza? Num lugar limpo. Ele não soprava, ele respeitava a cinza, porque a cinza era a lenha que tinha queimado a noite inteira. Ele respeitava. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez, que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures,
like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real.
Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line, back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart, no thunder, no visible scars, just love turning into habit. And ele tirava a cinza e botava num lugar limpo, por quê? Porque quando alguém queria se humilhar, sabe o que ele jogava na cabeça? Cinza. Se submetia a quem já tinha queimado. Se submetia às pessoas mais velhas. Sabe, hoje eu vejo muitos jovens que não se submetem nem aos pais, quem dirá aos pastores mais velhos. É por isso que eu amo a minha galera, porque embora Deus tenha dado uma expertise para eles, para essa geração, eles ainda vão lá para casa para sentar e ouvir. Pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? Ele não precisa perguntar para mim, porque eles já sabem. Eles estudaram mais do que eu. Eu piquei esse Brasil de carro, estourei 3 motores de automóvel, fundi 3 motores de automóvel de tanto que eu andei de carro. Eu já fui em mais de 50 nações, de ônibus, de avião. Eu tive numa nação, eu lá e o Jefferson, eu cheguei a contar de quantos veículos nós andamos lá. Andamos com 10 veículos diferentes. Andamos de avião, andamos de ônibus, andamos daquela motoquinha, o tuk-tuk, andamos de elefante. Lembra que a gente andou de elefante? Andamos de camelo, andamos de automóvel. A gente viajou o mundo pregando o evangelho, com experiências sobrenaturais para contar para os irmãos mais novos, mas às vezes eles não estão interessados. Eles querem, às vezes, uma coisa mais prática. Mas graças a Deus por aqueles jovens que têm, mesmo com toda a expertise, com toda a capacidade, tem suportado os irmãos mais velhos. E não tem tratado como alguém que é jubilado e deixado no canto. Não.
Louvado seja Deus pelos sacerdotes que recolhem a cinza e colocam no lugar limpo. Aí você se gaba, mas eu sou lenha nova, mas amanhã você vai ser cinza também. Hein, Jadilson? Amanhã vai ter cinza também. Hein? Amanhã essa gurizada vai ser cinza também. Agora você imagina, se você vai ser cinza, nós vamos ser o quê? Pó. O jovem tem força para carregar a lenha. Abraão pegou a lenha e colocou sobre Isaac, mas quem levou o fogo? Quem levou o fogo? Foi Abraão, irmão. O jovem carrega a lenha, mas quem tem o fogo? Quem levou o fogo para acender aquela lenha? Foi os pais. O mais velho carrega o fogo com maturidade. O problema é quando você quer aumentar a casa sem os fundamentos dos pais. O problema é quando você quer aumentar a casa, mas você não respeita mais os fundamentos dos pais. Nossos netos, quando eles ficam doentes, nossos filhos ligam para nós. Antes de levar no médico, eles tomam chá da Iraci. Ouve os conselhos, só faz assim, assim, assado. Vai por aqui, vai assim, assim que faz. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Talvez você já foi machucado por algum líder mais velho. Mas querido, tem irmãos mais velhos sim, que ainda estão carregando fogo. Tem irmãos mais velhos que estão cheios do fogo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Se nós respeitarmos quem tira a lenha e põe, quem tira a cinza e põe a lenha, se nós respeitarmos o avanço de cada geração, se nós respeitarmos a continuidade, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará, porque toda manhã o sacerdote colocará a lenha nele, colocará a lenha nele, colocará a lenha nele. Deixa o menino rodar. Deixa os meninos rodar, deixa, eles vão amadurecer. Imaturidade não é pecado. Imaturidade não é pecado. Mas isso é muito imaturo. Mas imaturidade não é pecado. Aquilo vai crescer, vai amadurecer. Pedro, o diabo me pediu para cirandar com você, para peneirar você como trigo. Mas quando tu te converter, ajuda teus irmãos. Mas enquanto você não se converte, deixa que eu ajudo você. Não aumente a casa sem o fundamento dos pais. Não deixe os pais trancados em casa, irmão. Traz os pais junto. Amém. Leve eles junto. Amém, irmãos. Amém. Mas o tempo deles já passou. A ideia deles era outra. Não, ajuda eles aí para a internet. Ajuda eles ajuda eles a prosperar. Ajuda eles. Recentemente eu conversava com um líder que me dizia: minha mãe trabalha lá em casa. Eu disse: sua mãe trabalha? Trabalha, minha mãe é nossa empregada doméstica. Minha mãe precisava trabalhar, eu botei ela a trabalhar lá em casa e fiz um salário para ela. Me deu vontade de tirar cinto e bater nele, irmão. Disse: como é que é? Você botou a sua mãe a trabalhar de empregada para você? Está errado? Não, pelo amor de Deus. Era para você cuidar dela, mano. Sabe, as pessoas foram perdendo a nobreza, a honra pelos pais. E não falo só pais espirituais não, ministeriais não, é pais biológicos. Agora, uma pessoa que não honra nem o pai e a mãe, como vai honrar um líder, irmão? E quando eu falo de honra, não estou falando de dinheiro. Você não tem que dar dinheiro para um líder para honrar ele. Você tem que ouvi-lo, dar ideias, conversar. Amém? Então olha que coisa linda o crescimento. Eles identificaram o que precisavam crescer. Eles foram para o lugar certo. Eles respeitaram o trabalho de cada um. E eles levaram a pessoa certa. Levaram um profeta. Por quê, querido?
Ah, meu filho, porque quando o machado caiu, sabe quem vai te ajudar? Sabe quem vai te ajudar? Sabe? Quem já teve outras experiências com o machado. Sabe quem vai te ajudar? Quem já sofreu os seus fantasmas, quem já sofreu as suas perseguições. Então deixa eu te falar uma coisa: os teus piores ataques vão se transformar nos seus maiores ministérios. Todo mundo aqui tem um fantasma. Todo mundo aqui luta para se livrar de alguma coisa. Agora você não está percebendo isso, está te treinando para ajudar os outros depois. E aí, vamos crescer? Vamos lá, vamos trazer cada um uma viga? Vamos. Mas vamos levar quem? Vamos levar o cara, mano, Eliseu. Não vamos deixar ele para trás não, vamos levar ele junto. Vamos levar junto? Vamos. Aí o machado cai. Ainda bem que eles tinham na bagagem alguém maduro. Ainda bem que eles tinham na bagagem alguém que disse assim: quem derrubou o machado? Foi isso que ele falou? Ele perguntou: onde caiu o machado? Porque os homens maduros, eles não estão procurando quem errou. Eles estão procurando a forma que pode ser renovado, restaurado, restituído. Eles não estão condenando ninguém. Eles não estão na internet batendo em ninguém, dando pau em ninguém. Eles não estão dizendo: foi tu, né, Marcos, que deixou o machado cair, né? Foi por causa de ti. Não, eles estão perguntando aonde caiu. Não é quem derrubou. Você está vendo os processos de um crescimento saudável? Você está vendo como a gente pode crescer saudável? Não tenha medo. Diga para alguém: não tenha medo de crescer. Não tenha medo. Pastor Fernando vai arrebentar em Floripa. Não tenha medo de crescer. Vai ter uma das maiores igrejas do estado em Florianópolis, em nome de Jesus. Não tenha medo de crescer. Cresça para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Cresça para todos os lados, se o fundamento está. Ô pastor, o senhor está batendo? Não, hoje eu quero ser aquele pingo gelado no seu chuveiro quente. Sabe aquele pingo gelado? Você vai tomar banho, sabe, já viu? Você está tomando banho e daí tem um pingo gelado. Você não sabe de onde veio, mas você fica olhando para cima. O meu propósito aqui é fazer você olhar para cima. Eu sou o pingo gelado no seu chuveiro quente, aleluia. Quer me definir? Pingo gelado, aleluia. Para quê? Porque o pingo gelado, ele me faz olhar para cima. Ele faz me perguntar: rapaz, de onde é que veio isso? E cara, e um pingo gelado, o chuveiro pode estar quente, mas aquele pingo gelado parece que você só vê ele. Você só... é ou não é? Seja bem-vindo. Então, querido, não gaste tempo com diagnósticos. Quem errou, foque naquilo que você pode recomeçar. Ajude a recomeçar. Quando alguém errou te procurar, procure saber como você pode ajudar a recomeçar. Como eu recomeço isso? Vamos recuperar o que se perdeu. Eu vim para recuperar, Jesus disse, e achar aquilo que se havia perdido. Nosso diagnóstico de líderes maduros não é: foi você, né? Foi você. Não procure quem derrubou, porque procure como você pode ajudar a recuperar isso. Eliseu perguntou: aonde caiu? Porque quem derrubou sabe aonde caiu. Te peguei. Quem derrubou sabe aonde o machado caiu. Ele disse: só foi ali, ó. E outra coisa, ele disse: não é meu. Você já imaginou que um dia você vai ter que prestar conta de todo o dinheiro que passou pela sua mão? Você já imaginou que você vai ter que prestar conta de todas as palavras que Deus te deu? De tudo que você poderia ter feito e não fez? De tudo que você não deveria ter feito e fez? Você sabe disso? Que você vai ter que prestar conta com o chamado que Ele te deu, porque esse machado não é seu. E você não tem o direito de continuar no ministério só com o cabo na mão. Cara, relaxa, pede ajuda.
Confessa, diz: me ajuda, alguém me ajuda. Estou com um carro na mão, estou trabalhando que nem louco, mas estou perdendo a minha casa, estou destruindo meus filhos, estou acabando com o meu ministério. Por quê? Porque eu sou teimoso. Me ajude. Sabe o que falta hoje no corpo de Cristo? Homens maduros, que não usam a derrota dos outros para fazer crescer o seu ministério, que as suas alegrias não estão firmadas na perda dos outros, e nem a sua tristeza está firmada na alegria do outro. Não gaste tempo com diagnóstico, irmãos. A gente vai para, porque a igreja está perdida, porque a igreja não tem mais jeito, porque o mundo jaz do maligno, porque o diabo. Meu irmão, o cara estuda tudo sobre o diabo, não sabe nada de Deus. Deus não quer mais diagnóstico, irmãos. Deus quer alguém, não que vai abrir a boca e dizer: tem morte na panela. Não, é alguém que diga: eu tenho farinha, eu vou pôr nessa panela aí, eu vou arrebentar, porque essa panela vai fluir. Eu posso fazer. Eu posso. Mas os vales, tudo seco. O vale de ossos secos, está tudo seco. Não. Deus quer alguém que diga: fala com o vale, fala que eles vão viver. Fala que eles vão viver e vão se tornar um grande exército. Fala. Profetiza para eles, declara para eles, conduza eles. Fala para a prostituta: você vai ser missionária. Fala em vez de ficar atacando os movimentos LGBT. Fala para o homossexual: você vai ser um homem de Deus, um pastor cheio do Espírito. Eu vou orar por você. Dá um beijo aqui, eu vou te abençoar. Fala, meu irmão. Não, está amarrado. Então aquele versículo não serve para você. Estava doente e foste me ver. Estava preso e foste me visitar. Sabe quem é que está preso? Quem fez alguma coisa errada. E Deus está dizendo: vai lá e abraça ele, beija ele. Vai lá. Não, mas ele está preso, ele é criminoso. Mas quando tu fizeste a um destes, a mim fizeste. O seu amor é muito pequeno. O seu amor é só para quem merece. Como que alguém que fez mal para pessoas podem representar a figura de Cristo? Como alguém que fez mal para pessoas pode representar a figura de Cristo? Se você pode representar a figura de Cristo, se eu posso representar a figura de Cristo, vamos crescer sim, mas vamos crescer saudáveis. Vamos ter o diagnóstico certo, precisamos crescer. Vamos no lugar certo. Vamos respeitar o trabalho de todos. Vamos andar com as pessoas certas, que vai me ajudar a recuperar se eu me perder no caminho. Só que essa pessoa que vai te ajudar a recuperar se você se perder no caminho não vai pegar o machado para você, não. Ele só vai ajudar a você encontrar, mas ele vai dizer: estende agora a tua mão. Estende a tua mão e pega. Faz a tua parte, não fica só com o cabo na mão. Quer saber? O machado sempre flutua aonde ele caiu, se você fizer o caminho correto. Vamos até o Jordão. Vamos fazer a coisa certa. Vamos ter o diagnóstico correto. Vamos estar em companhia das pessoas corretas. Sabe o que me impressiona em Eliseu? Eliseu era prático, gente. Eliseu era prático, não tinha muita teoria, tinha praticidade. A mulher não tinha azeite, ele disse o quê? Vamos orar com azeite, vai vir. Não, ele disse: pega a vasilha vazia e despeja esse pouquinho de azeite. Enquanto tinha a vasilha vazia, o azeite não parava de correr.
Aí o rei Jeoás, em 2 Reis capítulo 13, foi procurar Eliseu e disse: meu pai, ele disse: não vou orar por você não, pega a janela ali, abre a janela e lança as flechas. Eliseu era prático demais, cara. Ele usava coisas materiais para despertar na pessoa o profético, para despertar na pessoa o Espírito Santo, despertar nas pessoas aquilo que Deus estava fazendo. Ele não orou pelo rei Jeoás, ele disse: lança as flechas. Ele lançou 3, ele disse: tu é muito fraco, pô. Devia ter lançado 5, agora tu só vai vencer 3 vezes. Tu não tem o catapite for. Tu não tem o prai. Tem que ter o prai. Rapaz, se Deus pede para me fazer uma coisa diante de Deus, rapaz, eu piro. Rapaz, Naamã foi pedir para ele para curar a lepra. Ele disse: não vou orar não. Ó, aquele rio cheio de barro ali, ó. Você vai lá e mergulha 7 vezes. É 7, tá? Não é 6 não, é 7. Uma, vai lá. Naamã saiu bravo. Ainda bem que tinha um soldado lá. Sempre tem um soldado, né? Disse assim: meu pai, por que você não tira essas medalhas, essa roupa? Vai lá, mergulha, rapaz. Se o cara tivesse pedido uma coisa difícil para você, é 7 mergulhos, vai lá. Quando tinha morte na panela, ele não orou pela panela, ele jogou farinha nela. Cadê os homens práticos, irmãos? Cadê os homens que não vão colocar mais obstáculos nas pessoas? Cadê os homens que não vão carregar as pessoas de religiosidade? Eles colocam tanto obstáculos para as pessoas serem salvas, que nem eles foram salvos por isso. Cadê os homens práticos? Os homens, sabe, homens, gente prática, gente do abraço, do beijo. Mas tem morte, ora pela panela. Quem ora o quê? Bota farinha aí. Mas o machado, ora pelo machado. Não, corta um galho de árvore e joga ali. 3 reis procuraram Eliseu. 2 Reis capítulo 3. O rei Jorão, o rei de Edom e Josafá. Jorão, filho de Acabe. Os 3 reis procuraram Eliseu. Foram fazer uma coisa do jeito deles. Jorão queria perseguir um rei que não lhe pagava mais tributo. Em vez de consultar Deus, não. Foi 3 reis: um homem carnal, um homem natural e um homem espiritual. Jorão era carnal, filho de Acabe. O rei de Edom era Maria vai com as outras. Onde tinha um avivamento, ele estava lá. Josafá não, Josafá era um homem espiritual. Quando eles vão procurar Eliseu, eles pegaram o caminho do deserto. Deus não mandou eles ir por ali. Deus não mandou nem eles irem. Aí eles ficaram sem água. Passou dias lá, eles ficaram sem água. Aí Josafá disse: será que não tem um homem de Deus aqui para a gente orar? Pedir para ele orar pela gente. Aí foram. Quando chegaram em Eliseu, Eliseu olhou e disse para Jorão: o que é que você está fazendo aqui? Por que você não vai consultar os profetas da tua mãe, de Jezabel? Aí Jorão disse: nós estamos aqui porque foi Deus que fez isso com a gente. Cala a boca, rapaz. Foi Deus o quê? Se não, ele diz assim: se não fosse Josafá, eu nem o receberia. Tem gente, irmão, que só está sendo recebida porque anda com um homem espiritual. E aí chamaram o arpista. O Charles foi lá, ligou o teclado, e o arpista começou a tocar. Então veio sobre Eliseu. Eliseu não orou. Eliseu só disse: voltem no deserto e cavem covas. Cavem covas, porque amanhã não vai ter chuva, não vai ter relâmpago, não vai ter trovão, não vai ter nenhuma evidência, mas todo vale se encherá de água. Não deu outro. Chegar no deserto, é difícil você ouvir homens práticos, porque homens práticos parece que o que eles falam é tão simples que parece ser mentira. Imagina, você está precisando de água, o cara manda você cavar no deserto. O cara está precisando flutuar um machado, o cara diz para ele cortar um galho de árvore e botar ali.
O cara está precisando saber se ele vai para a guerra ou não, ele manda jogar flecha. Faz sentido? Mas cuidado com os homens práticos na fé. Homens que são práticos, que trazem o céu para a terra e usam as coisas materiais para profetizar. No outro dia, todo o vale se encheu de água. Quem acreditou já chamou uma reta escavadeira e foi lá e cavou um açude. Quem não acreditou pegou uma pá. Fica assim, não vou cavar de pá, né? Mas vamos ver. Quem acreditou nada pegou uma colher. Quem não acreditou mesmo cavou com o dedo. Incrédulo mesmo, que não congrega aqui, ele disse: eu não vou, esses homens é louco, esse povo é doido, não vou fazer nada disso que eles estão falando. Quando a água chegou, não deu mais tempo. Quando a água passou no vale, não deu mais tempo. Porque assim, quem quer crescer, mas não quer crescer da maneira de Deus, irmãos, não vai desfrutar do que Deus está fazendo. Para recuperar o machado, você precisa desses propósitos. Você precisa, se você quer crescer com saúde. Então, por favor, talvez você vai ter que renunciar a muitas coisas em vez de conquistá-las. Quanto mais Abraão renunciava, mais ele conquistava. Ele se desprendeu da terra, se desprendeu da família, se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael, se desprendeu até de Isaac. E à medida que ele foi se desprendendo, a glória de Deus vinha sobre ele. Eu quero crescer e eu vou crescer. Eu tenho 58 anos, bem vivido, e eu vivo mais uns 50, eu creio, sim. Dá glória a Deus aí, crente. Mas se você quer crescer, que Deus tenha misericórdia de você. Aí sim, Felipe. Ô Felipe, eu vou incomodar um monte, cara. Eu vou. Vocês vão ter que me engolir com o Zagala. O Lapa vai ficar pior que eu, tá? Então é isso, querido. Eu te convido nessa manhã para entrar no calendário de Deus. Eu te convido nessa manhã. Se você quer viver isso que eu estou falando, você vai ter, alguns de vocês vão ter que queimar os carros e matar os bois. Alguns de vocês vão ter que deixar os barcos. Alguns de vocês vão ter que deixar a coletoria. Alguns de vocês vão ter que... Tem gente que vai ter que deixar até o ministério. Como assim? José teve que virar governador. Esther teve que virar rainha. Alguns de vocês vão ter que soltar algumas coisas. E às vezes para você não vai fazer sentido o que Deus está te chamando para fazer. E Deus vai dizendo: eu quero que você saia do ministério e abra uma empresa. Aí você vai dizer: está amarrado. E Deus vai dizer: eu quero, porque eu vou te usar de outra forma. Alguns de vocês, Deus vai dizer: eu quero que você solte o púlpito, eu quero que você se candidate, eu vou usar você como uma voz para a cidade. Aí você diz: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. E o pior, você vai consultar homens de Deus, eles vão falar a mesma coisa. Porque é muito difícil quem não está vendo conviver com quem enxerga. Então, por favor, irmãos, se você quer andar no calendário de Deus, na autoridade de Deus, Dario estava no trono, Daniel na cova, mas quem tinha mais autoridade ali era Daniel. O rei Agripa estava no trono, Paulo nas algemas, mas naquela sala quem tinha mais autoridade era Paulo. Aleluia. Quero deixar essa palavra para você e desafiar você a ouvir. A maior ferramenta de um profeta não é sua boca, é seu ouvido. Às vezes você quer profetizar para os outros e o Senhor diz: mas você não está me ouvindo. A ferramenta de um profeta não é a sua boca, são os seus ouvidos e os seus olhos. O que ele ouve e o que ele vê vai determinar o que ele deve falar ou não.
Não adianta sair por aí falando tudo que você acha para os outros. Talvez Deus vai parar alguns de nós para dizer: eu quero que você me ouça. Amém? Por favor, a agenda de Deus, o calendário de Deus para o crescimento dos próximos dias. Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu chamaria assim: expandir com saúde divina. E se prepare, algumas coisas vão cair da graça de Deus nos próximos dias e meses. Pastor, até essa situação que o Brasil está vivendo financeiramente, isso até é para purificar algumas igrejas. Como assim? Irmão, quem está nesse negócio só por dinheiro vai ter que recuar. Quem está nesse negócio só por recurso vai ter que recuar. Tudo está colaborando por um propósito divino. Eu quero orar por você nessa noite. Não, já amanheceu, né? Já amanheceu, já é de manhã, né? Glória a Deus. Quero orar por você. Aleluia. Hoje uma boa oração para se fazer é: Senhor, abra os meus olhos e os meus ouvidos para entender o que o Senhor quer de mim. Não me deixa trabalhar inutilmente. Não me deixa bater como aquele que bate no ar. Não me deixa correr sem propósito. E se você achar que deve vir aqui na frente, fique à vontade. Nós estamos entre irmãos aqui, entre amigos. E nós queremos que o Senhor nos leve para Ele. Na agenda de Deus você está seguro. Sabe, Davi não caiu em adultério quando ele se deitou com Batseba. Ele caiu quando ele saiu da agenda de Deus, do calendário de Deus, quando os reis estavam em guerra e ele estava em casa. Nós precisamos ir diretamente para a agenda de Deus. E não tente fazer coisas para cobrir lugares que estão vazios. Quando Judas se enforca, sobrou uma cadeira. A igreja se reúne para levantar Matias, antecipa, Deus até responde. Mas entenda, quando Judas se enforcou, um homem de Tarso chamado Saulo já estava sendo preparado, irmãos. Deus não vai deixar nenhuma cadeira vazia, fique tranquilo. Não ponha qualquer pessoa, não faça qualquer coisa para cobrir as cadeiras vazias. Espere, Deus vai fazer. Espere, Deus vai fazer. Não faça alianças porque você precisa. Essa semana um pastor amigo me procurou e disse: Luiz, eu preciso que você seja minha cobertura. Eu disse que eu não quero ser sua cobertura, eu quero ser um fundamento para te ajudar, porque às vezes cobertura me impede de crescer. De repente você vai ser maior do que eu e eu vou te cobrir e não vou conseguir. Mas eu quero que você seja uma cobertura espiritual para mim. Eu digo: não, eu posso ser uma cobertura ministerial. A cobertura espiritual é Cristo, que nos cobre com o sangue do Cordeiro, com o sangue da cruz. Eu posso ser um fundamento que vai ajudar você a correr. Eu posso asfaltar a rua para você ir mais rápido. Nós somos fundamentos. Apóstolos e profetas são fundamentos, irmãos, não são coberturas. Amém, querido? Então a minha oração é que o Senhor nos amadureça. Nós não podemos ser infantis. Ser puro não é ser infantil. Senhor, nos amadureça com a sua glória. Homens maduros que vão servir outros homens. Homens que não têm medo, não estão protegendo o seu lugar, com medo de perder o seu lugar, porque eles não têm lugar. O lugar deles é no centro da vontade de Deus. Esse lugar você não precisa proteger, porque foi Deus que te colocou aí. Eu viajo o mundo pregando, a igreja fica aqui.
Nossos pastores estão aqui. Ah, você não tem medo de perder o seu lugar? Que lugar? Eu não tenho lugar. Foi Deus que me colocou, só Ele pode me tirar. Demônio nenhuma pessoa pode me tirar daqui. Eu posso perder, mas só Ele pode tirar. Então você não tem que estar protegendo nada, porque nada é seu. Só é seu o que você já entregou para Cristo. O que você já entregou, isso está guardado. Por isso que os filhos são herança do Senhor, porque quando você entrega os filhos, já não são mais seus, são do Senhor. Tudo que é teu é meu, porque tudo que é meu é teu. Quero pedir a ajuda dos nossos pastores aqui, homens e mulheres, os pastores que estão aqui em cima. Eu queria pedir mesmo que vocês descessem aqui e orassem com uma oração. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente veja. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente veja. Os pastores que estão aqui, fiquem à vontade, viu? Ah, mas eu sou de outra igreja. Não, não tem outra igreja, só tem uma igreja. Você pode ser de outro ministério, mas igreja, nós somos uma só, nós somos corpo de Cristo. Vamos orar um pelos outros. Você que está embaixo e nós estamos aqui em cima, não existe isso, irmãos. A ideia de Deus nunca foi essa. A ideia de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. A ideia de Deus é que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. A ideia de Deus irá pra te coroar, e esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo, não será um segredo. Oh, você é um líder, você é um pastor, um líder. Não transfira só serviço para os outros, transfira o coração. Sabe, Geazi um dia recebeu de Eliseu o bordão, mas ele com aquele bordão não conseguiu ressuscitar o menino, porque ele não tinha o mesmo coração que Eliseu. Às vezes tem pessoas que caminham no seu ministério, têm o mesmo ministério, mas às vezes não têm o mesmo coração. Tem um salmo que eu amo muito, o Salmo 78, verso 72, que diz assim: que Davi governava com a integridade do coração e com as habilidades das mãos. Ele tinha uma habilidade na mão, mas tinha uma integridade no coração. Então não transfira a sua habilidade para os seus servos, para os seus diáconos, para os seus obreiros. Transfira o coração, porque o serviço qualquer um pode fazer, mas andar na mesma unção. Todo líder que não transfere o coração, ele é inseguro. Ele só transfere serviço para os outros trabalharem. A ideia não. Às vezes você tem que tirar a pessoa do serviço para ela ter o mesmo coração. Às vezes a pessoa tem que sair do serviço para ela ter o mesmo coração. Seja um bom homem, uma boa mulher para as pessoas que estão perto de você. Sabe, pessoas que têm o bordão, o seu bordão, não significa que elas vão fluir no mesmo espírito. Então não dê só bordão para os outros, não dê só a placa da igreja, não dê só o estatuto, não dê só as habilidades das suas mãos, dê a integridade do seu coração. Por isso que todo mundo que quer caminhar com a gente, eu digo: vem para Itajaí, vem aqui, fica um dia aqui com a gente, vamos conversar, vamos comer junto, vem ver eu brigar no trânsito, discutir quando o cara fica na esquerda 20 por hora procurando casa para alugar e não deixa a gente passar. Vem ver eu discutir com a Iraci, às vezes por assuntos, ideias diferentes. Vem ver
Vem ver. Vem ver gente. Ninguém aqui quer ser Deus, irmãos. A gente só quer ser gente boa. Nós somos gente boa. Jesus era tão gente que Judas teve que beijar ele para os guardas saberem que ele era Jesus. De tão parecido com gente que ele era. Por que a gente quer ser Deus quando a gente foi chamado para ser gente? Por que a gente quer espiritualizar a humanidade quando nós deveríamos humanizar a espiritualidade? Quando nós deveríamos ser práticos. Curar morte com farinha. Fazer flutuar machado com galho de árvore. Dar destino para reis com flechas. Por que a gente não é prático? Por que a gente tem tudo um misticismo? Para as pessoas acreditarem que Deus é de verdade. Não tem coisa mais espiritual do que ser um bom homem. Não tem coisa mais espiritual do que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Isso é a coisa mais espiritual do mundo. Ele diz: se tu uma bênção. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, quando ele voltar, que você se encontrar com ele nos ares, você não vai ver um anjo, é um homem que ressuscitou e venceu a morte e o pecado e o inferno. Um homem de marcas e cicatrizes. Um homem glorificado, mas ainda é homem. Seja tu homem, se tu homem, se tu uma bênção. Para de correr atrás de lugares abençoados e ser tu uma bênção. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra no seu coração. Essa palavra vai ficar no nosso canal no YouTube. Ela fica hoje, essa semana ainda. A gente está preparando uma plataforma só para pastores e líderes, com todos os meus livros para liderança, com todos os cursos para liderança, com todos os cafés de pastores. Nós temos uma responsabilidade nos próximos dias. Qual é? Preparar uma geração madura. Eu queria chamar o pastor Micael aqui. Vem cá, Micael. Micael está indo passar uma temporada numa nação. A gente está chegando aí. E eu queria orar com ele. Micael é meu parceiro, que cuida da gente aqui na parte da mídia. Nós temos 2 empresas aqui na nossa igreja. O Micael entrou aqui nessa. Ele é pastor, filho de pastor da Assembleia de Deus. Já pastoreou. E o Micael veio para trabalhar na mídia com a gente. E chegou um dia, eu olhei para ele e disse: Mica, por que você não abre uma empresa? Você faz isso tão bem, com tanta destreza. Abre uma empresa, eu quero ser mais um cliente, mas não só o único. Você pode ganhar mais recursos fora. Porque a gente tem que achar e desenvolver pessoas, irmãos. Não é segurar para a gente, não deixar as pessoas crescerem. Elas têm que crescer. E o Micael agora está indo para uma nação. Não vou guardar ele, né? Pois ele vai passar uma temporada lá. E matou o boi, queimou os carros, tudo, tacou fogo e tudo. Sem nada. Tô sem nada. Nem colchão não tem mais. Ele está indo debaixo de uma palavra de Deus. E eu queria abençoar a vida dele, orar por ele. Eu queria que os nossos pastores viessem aqui. O Mica é um pastor. A Geise está aqui? Geise, você está aqui, Geise? Acho que está lá fora. Geise? Se alguém achar a Geise, diz para ela subir aqui. Geise? Amém. Cadê você, Geise? Ela está lá fora? Chama ela aí, Mica. Não, ela foi guardar o neném. Ela foi guardar o neném. Foi, tá. Glória a Deus, né, Mica? Nós vamos orar enviando o Micael, amém? Debaixo de bênção. Micael é um filho dessa casa. E ele não está indo só para trabalho, não. Ele está botando o pé na terra, né? Todo mundo que saiu daqui para trabalhar plantou uma igreja. Vai que, né, Mica? Não queremos ir, não pode. Amém. Mica é uma bênção, um homem de Deus. Glória a Deus. Nós queremos abençoar a vida do Mica. Amém? Mica, a Geise não está, eu vou orar por você, tá? Vocês são uma só carne.
Depois você dorme junto. Ah, tá aqui. Chegou. Parte boa desse casamento chegou. Glória a Deus. Queria que vocês estendessem a mão para cá e abençoassem a vida do Micael, do pastor Micael e da pastora Jayce. Eles são preciosos, estão com a gente há muitos anos, são filhos dessa casa. Eles não dão um passo sem conversar, sem consultar, sem achar o que eu acho, o que eu penso. Às vezes eu não sei nada, nem o que dizer, mas eles mesmo assim ainda confiam. E eu quero louvar a Deus, Micael, pela tua vida. Você está indo não é como mendigo, não. Você não está indo para viver o sonho americano, não. Entregou a nação. Entreguei a nação. Coisa boa eu não gosto de guardar, amigo. Você está indo porque você tem um chamado de Deus. Deus tem algo na sua vida e na vida da gente. E vocês se prepararam para isso. Amém? Nós queremos abençoar vocês e enviar vocês debaixo de graça. Amém? Louvado seja Deus. Nós queremos abençoar vocês. Pai, eu oro pela vida do Micael. Nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida do Mica e da Jayce, que ao pisar naquele lugar, uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim, diz o Senhor. Não é você que está indo para ela, é ela que está vindo para você. Nós abençoamos a tua vida, Micael, e a vida da Jayce, e a vida da Helena. Nós abençoamos. Você não é um mendigo espiritual, você está indo como um provedor de nações. Eu oro por uma prosperidade sobrenatural. Você é um homem generoso, você merece ser próspero. Você merece ter empresas, ter igreja. Você merece porque você é um homem leal, um homem simples e leal. Eu oro para que vocês tenham tudo que precisa naquele lugar. Tudo esteja pronto, Micael. Nenhum dia vai faltar a presença de Jesus. Nenhum dia vai faltar recurso. Nenhum dia vai faltar alegrias e lágrimas. Nenhum dia, todos os dias eu estou com vocês para guardar vocês. Em nome de Jesus, vão e prosperem. Vão e levem o nosso coração com vocês. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Amém? Vamos expandir com saúde divina. Guarde essa palavra. Assista de novo. Aplique na sua vida. Deus abençoe. Você que vai almoçar no restaurante comunitário, amém? Vá para lá depois. Lá atrás tem o pão do SOS. O que é? É o pão do SOS. À sua esquerda tem os livros que eu ofereci para você. E é isso.